Fala galera, aqui é o Rodrigo Prado, Livres do Medo, e hoje nós vamos falar de fé, como viver firmado em fé. Para alguns esse tema é algo difícil, para outros é algo muito simples, mas eu quero te perguntar, você precisa crescer em fé? Se a sua resposta é sim, fica comigo aqui e vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto. Você já parou para pensar como deveria ser simples a sua vida com Deus? Se você nunca pensou nisso, você tem que ler um pouco mais a Bíblia, porque a palavra de Deus diz, lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, Paulo escrevendo essa carta, ele diz que, assim como nós recebemos a Cristo Jesus, assim também nós devemos andar nele. Eu quero te perguntar, você lembra como foi o começo da sua caminhada com Deus? Foi difícil você começar a andar com Deus? Você teve que fazer uma obra muito grande, você teve que preencher um pré-requisito, sabe, de tarefas, você teve que fazer horas e horas e horas de oração, ou você teve que fazer horas e horas e horas de jejum. Calma, eu não sou contra oração, eu não sou contra jejum, você pode fazer tudo isso, mas eu quero te lembrar que o começo da sua caminhada com Deus foi algo simples, assim como deve ser simples a sua vida com Deus, sabe? Nós começamos a andar com Deus apenas crendo e recebendo. Talvez você deve lembrar se foi numa igreja, se foi na casa de alguém ou em alguma reunião, mas o momento que você recebeu Jesus na sua vida foi aquele momento que simplesmente você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir desse momento, no mundo do Espírito, aconteceu um milagre extraordinário. A sua identidade mudou e no mundo do Espírito você passou a ser chamado Filho de Deus. Assim como diz lá em João, sabe, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 12, porque você crê, é-lhe dado o direito ou o poder de ser feito Filho de Deus. Assim começou a nossa caminhada com Deus, simples, e é essa forma que Deus quer que você viva com Ele, de uma maneira simples. Não, Deus não vai te abençoar somente se você estiver fazendo muitas coisas, ou você estiver fazendo coisas extraordinárias, preenchendo um checklist de ordenanças, aí então Deus vai te abençoar. Não, não complique a sua vida com Deus. A Bíblia manda você viver com Deus da maneira simples que você começou essa caminhada, e essa caminhada começou apenas crendo. Mas sabe qual é a grande dificuldade de nós crescermos em fé? É se a sua cabeça, na aliança de hoje que você vive com Deus, funciona de acordo com a aliança antiga, a aliança da lei. Nós temos que entender que Deus age sim através de alianças, sabe? Deus foi fazendo aliança com o seu povo, Deus foi fazendo aliança com o homem, e Deus agia com o homem de acordo com a aliança que ele estava vivendo em determinado momento. E hoje, a aliança que nós temos com Deus é a aliança que Jesus veio trazer para nós, é a aliança da graça e da paz. Assim como diz também lá em João 1, no versículo 17, que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus. Então Jesus nos trouxe uma nova aliança, e nessa aliança a forma que nós nos relacionamos com Deus não é pelo mérito das coisas que nós fazemos, mas é por fé. E por fé nós recebemos tudo que Jesus conquistou para nós. Por que eu disse que você vai ter uma séria dificuldade de viver em fé nessa nova aliança, se a sua cabeça funciona segundo a aliança antiga, a aliança da lei? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 12, que a lei não é da fé. Eu vou repetir para você entender melhor. A lei não é da fé. É por isso que se você tentar ou quiser se relacionar com Deus de acordo com a lei, você vai ter sérias dificuldades em crescer em fé. Porque se você vive com o sistema da lei funcionando no seu coração, isso vai te impedir de receber a fé que Jesus tem para você. A fé para você viver com o Pai. É por isso que nós temos que entender qual é a aliança que nós estamos vivendo. Sabe, se Deus quisesse que você vivesse na antiga aliança, Ele não tinha trazido uma nova aliança. Se aquela antiga aliança fosse perfeita, sabe, não estaria sendo, sabe, colocado para nós uma nova aliança. Jesus não teria pagado o preço para nos inserir nessa nova aliança.
Se você crê que a lei hoje ainda está em funcionamento e que você deve se relacionar com Deus através da aliança da lei, eu quero navegar com você por alguns versículos bíblicos. Lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, diz assim, que o pecado não nos dominará, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Perceba, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. É por isso que você hoje tem que viver com a sua cabeça, com a sua mentalidade funcionando nessa nova aliança, porque agora você está debaixo da graça. É a Escritura que diz isso. Vamos para outro texto bíblico. Lá em Hebreus, no capítulo 7, nos versículos 18 e 19, diz assim que a lei, ela foi revogada porque ela era fraca e inútil. E a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E é exatamente por isso que é tomado lugar para uma nova aliança. É isso que o versículo diz, é isso que a Bíblia diz, que a lei, ela foi revogada porque ela era fraca e inútil. Se você tem alguma dúvida ainda a respeito da lei, sabe, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14, a Bíblia fala que Jesus aboliu a antiga aliança da lei. É isso mesmo que você ouviu, vai lá e lê, está escrito, Jesus aboliu a aliança da lei. Sabe, para você entender um pouco melhor, lá em Hebreus, no capítulo 8, diz que se a antiga aliança da lei não tivesse defeito, olha isso, não tivesse defeito, não estaria sendo procurado lugar para uma nova aliança, uma nova e superior aliança, a aliança de Jesus Cristo. Você precisa entender que nós agora mudamos de sistema e esse novo sistema que nós nos relacionamos com Deus é uma aliança chamada graça. Paz é a aliança da graça e da paz e só nessa aliança você pode crescer em fé. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz lá em Hebreus 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que você ouviu, é impossível agradar a Deus. Então não tem como você tentar agradar a Deus tentando cumprir a lei, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que a lei não vem da fé, ou seja, é impossível através da lei você agradar a Deus. É tempo de você crescer em fé. Eu não sei o que você está passando hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, mas Deus quer elevar o seu nível de fé. Sabe qual é interessante? Eu nunca vi Jesus falando assim, homens de pequena santidade. Eu nunca vi Jesus falando assim, homem de pouca justiça. Sabe o que Jesus sempre falava? Homens de pouca fé. Jesus sempre questionava, por que vocês têm tão pouca fé? Talvez essa é a pergunta de Jesus para você hoje. Por que tem tão pouca fé na sua vida? É tempo de você crescer em fé, mas para você crescer em fé, você precisa sair daquele antigo sistema, aquela antiga aliança e viver com Deus na aliança que Jesus proporcionou para você, na aliança de Jesus, que é a aliança da graça e da paz. Só nessa aliança você vai viver realmente em um nível de fé extraordinário. A palavra de Deus diz que tudo que nós devemos fazer tem que ser em fé. A palavra de Deus diz que tudo que não é de fé é pecado. E a Bíblia diz que a lei não é da fé. Voltando, nós temos que caminhar nessa revelação da nova aliança. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus revela que Deus não está mais com raiva de você. Deus não está querendo te punir ou te matar. Não, Deus não quer te fazer sofrer. Se você vive em Jesus, se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, existe uma herança para você, uma herança de uma vida saudável, uma herança de uma vida alegre, uma herança de uma família bendita, uma herança que diz que Jesus levou sobre o corpo dele na cruz todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz não está sobre nós, está sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É esse o Evangelho de Cristo Jesus, mas todas as bênçãos e toda a herança que Jesus conquistou para nós, você só pode recebê-las através da fé. Eu quero terminar com um versículo interessante. Lá em Efésios 2, no versículo 8 diz, pela graça sois salvos. Você sabia que graça significa favor imerecido? Você não é salvo porque você merece, você é salvo porque você crê e pelo fato de você crer, você recebe a salvação de graça.
pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Perceba de novo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa presente, é presente de Deus. Sabe, você tem que meditar sobre os versículos bíblicos. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie em si mesmo. Olha que interessante, não é das obras, a Bíblia diz, para que ninguém se glorie em si mesmo. A salvação você recebeu por fé. A salvação é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. A salvação é aquilo de mais grandioso que Deus tem para te dar. E sabe como você recebeu o maior presente de Deus? A maior bênção de Deus você recebe por fé. Agora, se a maior bênção você recebe por fé, por que você acredita que as outras você só vai receber se você merecer? Tudo que Deus tem para você, você recebe por fé. E quando você tem a sua mente, o seu coração funcionando na nova aliança de Jesus, aí sim você começa a crescer em fé, porque o justo vive pela fé. Eu espero que você tenha sido abençoado com o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei, deixe seu comentário, alguma pergunta. Se inscreva também aqui no nosso canal no YouTube, clique no sininho para ativar as notificações, aí você vai ser o primeiro a saber quando a gente postar um vídeo novo. Nós também estamos no Facebook e no Instagram, e lá nós temos conteúdos exclusivos também que vão te abençoar. Vamos continuar pregando o Evangelho de Jesus junto e divulgando que Deus é bom. Valeu!